Olá, querida amiga psicopedagoga, voltamos aqui para a nossa aula semanal e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que vocês estão sempre perguntando, né? Quando a gente começa, como que é difícil nós chegarmos na definição dos valores e como que eu devo cobrar esses valores das minhas sessões psicopedagógicas. Bom, se esse assunto ele te interessa, fica aqui comigo até o final, porque eu sei que esta aula ela vai te ajudar. Então, vamos lá para a nossa aula. E para você que está aqui no YouTube, muito obrigada para você que veio assistir essa aula aqui inteira, completa. E eu já digo para você, se esse assunto já te interessou, já te chamou a atenção, já dá um joinha, já dá um like aí para ajudar o nosso canal, para ajudar aqui nessa nossa missão de levar esse conteúdo para outras maravilhosas que nos acompanham também. E se você ainda não é inscrito neste canal, não deixe de se inscrever, e se não ativou ainda o sininho aqui, sabe aquele sininho? Pois é, ativa ele aí, porque toda semana tem aula aqui, quase todos os dias tem conteúdos aqui para você, e assim o YouTube consegue te avisar quando eu postar algo novo aqui. Então, vamos lá para a nossa aula, né? Vamos lá, sem mais delongas, sem mais conversas, vamos falar de como cobrar pela sessão psicopedagógica. Bom, quando a gente se forma e nós vamos para a prática, para o dia a dia clínico, né? A gente vai começar o nosso negócio, muitas não sabem nem qual caminho vai seguir ali, que deve seguir, para começar a cobrar os seus atendimentos psicopedagógicos. Aqui já tem live falando de como eu devo pesquisar, já tem aula aqui sobre isso, falando de como eu vou precificar o meu serviço, mas hoje eu quero falar algo diferente. Como que a gente cobra das famílias? Como que nós devemos fazer os combinados referente aos pagamentos com os pais dos nossos pacientes, né? Isso aqui quando são crianças, às vezes se você já atende um adulto e ele mesmo paga, então para você também essa aula. Então, como que você deve cobrar desse paciente? Como que você recebe dessa sessão? Bom, em consultório, eu falo sempre aqui para vocês de uma forma mais prática, de como que para mim fez sentido, de como que funcionou para mim, como que eu errei, trazendo para vocês aqui de uma forma mais simplificada, para encurtar aí o processo que vocês vão ter nesse começo. Então, se não faz sentido para você, tá tudo bem também. Então, a gente sempre adapta de acordo com a nossa realidade, com aquilo que também faz sentido pra gente, ok? Então, em consultório, eu tenho duas formas de receber, apesar de que as famílias preferem sempre esta forma que eu vou trazer para vocês. Eu tenho a forma de recebimento por sessões e tenho por pacotes mensais. Como que funciona eu receber por sessão? Bom, depois que eu fiz todo o levantamento, que eu estipulei o valor que eu vou cobrar da minha sessão psicopedagógica, eu já sei o quanto eu vou cobrar ali da família por cada sessão. Então, eu já sei que o meu trabalho ele funciona por sessões, uma vez na semana e de X minutos, 50 minutos. E aí, eu tenho um valor para aquela sessão, como se fosse uma consulta médica. Quando você vai ao médico e você não tem um convênio, você é cobrado por aquela sessão que você vai passar naquele especialista, certo? Então, da mesma forma, eu faço aqui no consultório. Então, eu tenho um valor estipulado para a sessão. E algumas famílias que às vezes recebem por semana, são profissionais liberais, são autônomos, não têm um registro e carteira, não têm um vínculo empregatício e não têm um salário fixo. Então, eles não sabem quanto eles recebem por mês, por exemplo, né? Mas eles sabem que toda semana eles têm um recebimento. Gente que trabalha às vezes em loja, que trabalha no comércio e vende, recebe, não vende, não recebe. Então, eles preferem, muitas das vezes, pagar por sessão. Então, ele vem ao consultório, ele efetua o pagamento X referente àquela sessão.
e aí eu já tenho um valor determinado para aquela sessão. Outras famílias eu dou também essa opção, né? Eu tenho essa outra opção e alguns acabam recebendo, achando melhor acatarem essa opção de pacotes mensais. Então, eles vêm, a primeira sessão, ele já efetua o pagamento do mês. Eu pego, por exemplo, o valor da sessão, já estipulo ali o valor cheio, né, no mês. Então, eu conto 4 sessões e faço um pacote. Então, aquele pacote ficou de X valor mediante as sessões que eu terei no mês. E, às vezes, a família prefere o pacote que para elas fazem muito mais sentido. E, às vezes, eu consigo também até conseguir dar um desconto dependendo do caso, né, naquele pacote. Então o valor da sessão fica um pouco mais lá em cima, mas se ele fecha um pacote mensal, eu consigo dar um desconto e para eles é mais interessante. E para o meu negócio é mais seguro também, porque a família já vem ali no primeiro dia, que ela já vem para a sessão, na entrevista inicial, ela já efetua o pagamento mensal, do pacote mensal. Então, eu vou trabalhar ali mais 3, 4 sessões, enfim, quando chegar aquela outra data, ela volta e efetua outro pagamento mensal e assim sucessivamente. Isso quando já, vamos dizer, na intervenção, porque a avaliação, geralmente nós cobramos outro valor, devido aos testes que a gente precisa comprar, testes padronizados, enfim. Aí geralmente são pacotes da sessão de avaliação, que aí eu já falei também um pouquinho sobre isso aqui, e posso marcar algo mais específico para a gente voltar aqui a falar sobre essa questão do valor da avaliação psicopedagógica, como que a gente cobra, né? Mas aí a família também pode dividir o valor da avaliação, porque vai ser um valor maior do que o pacote mensal que você cobra ou do que as sessões, né? E aí a família divide, e aí você precisa ter essa opção, porque nem sempre a avaliação a pessoa vai ter condições de estar ali, fazer um Pix, né, para você na hora ali, né, uma transferência. Às vezes ela vai querer pagar no cartão e você precisa ter essa possibilidade. Então já veja essa questão também de uma maquininha, da taxa, faça uma pesquisa aí qual que para você funciona melhor, qual que atende melhor a sua necessidade. Então é importante você ter aí isso tudo muito já bem estabelecido, essa questão de valores. E aí dar essas opções para a família, porque às vezes a família ela não vai conseguir pagar a sessão, e ela vai ser mais atraída para pagar o pacote mensal. E aí o seu negócio também já fica ali mais seguro, porque para ela, ou ela faltar, ou para ela desistir do atendimento, ela já pagou, né? Então ela vai pensar, e a gente também nem sempre vai contar com a honestidade de algumas pessoas. Infelizmente estamos sujeitas a cair também nisso, né? Por mais que assinaram um contrato, por mais que, né, eles estejam precisando, ou às vezes acontece um imprevisto também, né? Mas para que o seu negócio fique seguro também, é importante dar essa opção do pacote mensal, porque aí você trabalha tranquilo, né? Então você você é paga para trabalhar e não você trabalha e depois recebe, né? Diferente de um CLT, que a gente trabalha ali os seus 30 dias para depois receber o valor ali do nosso salário. Então, a gente trabalha, a gente recebe e depois executa o trabalho, depois faz a nossa parte ali da prestação de serviço. Então, tem essas opções. Já que você já estipulou o valor da sua sessão, quanto você vai cobrar pelos seus atendimentos, pela sua prestação de serviço, então também tenha essa outra opção para as famílias, para que elas também se programem, para que para elas façam sentido, que elas consigam se organizar todos os meses com aquele valor, né? É como se fosse uma conta ali de luz, de água, uma despesa já da família, então ela já fica preparada para aquele valor que ela está investindo ali no tratamento do filho dela. E lembra quando eu falei para vocês aqui no começo da nossa aula acerca de quando nós vamos passar numa consulta médica e o médico, a gente não tem convênio, a gente tem que pagar ali aquela consulta, né? E quando você tem o convênio, todos os meses você tem ali um valor cheio que você paga
pelas consultas que você vai precisar passar. E há convênios que, além de você pagar a mensalidade, ainda tem uma coparticipação. Então, ainda efetua um valor por fora, né? Quando vai passar em uma consulta, quando vai fazer um exame, fora da mensalidade do convênio que você tem. Então, para que não ocorra ruídos aí na sua comunicação em relação a valores, esteja também isso muito bem estipulado, muito bem dito para a família, né? Muito bem declarado, com clareza também, e dando essas possibilidades. E lembrando que se você não tem ainda uma outra opção de receber os seus pagamentos, os valores que você recebe da sessão, então se programe, vá atrás de maquininhas. Hoje em dia temos contas aí, essas contas que a gente abre aí digital, elas te dão a opção até de boleto. Quantas vezes eu já recebi de boleto, né? Pagamentos através do boleto, principalmente no começo da pandemia, quando surgiu o bendito atendimento online. Quando eu abri o consultório, eu só tinha maquininha, porque era de um outro empreendimento que eu tinha, e maquininha, transferência, e receber o valor mesmo ali na hora, né? E com a pandemia, como ninguém podia passar na maquininha, porque não vinha para o atendimento presencial, a transferência às vezes de um banco para o outro, a família pagava uma taxa, enfim. E aí eu fui atrás de outras possibilidades, então conta digital, links para pagamentos. Então tudo isso é importante você ter também para dar opção para famílias. Hoje em dia a gente tem o Pix aí também, né, que facilita bastante a nossa vida aí burocrática, a questão do dinheiro, né? Então a pessoa já digita lá a chave e puf, já tá na hora, tá na conta, né? Coisa boa. Mas mesmo assim, às vezes você vai atender uma demanda que ainda prefere pagar o valor, que ainda quer passar o cartão, enfim. Programe-se e prepare-se para receber essa demanda também aí no seu consultório, né? Porque às vezes, dependendo da sua localidade, o valor que você paga, nem todo mundo anda com dinheiro aí, né, gente? Então, e também não é legal, não é o mais indicado. Então, esteja preparada para essa demanda também que possa surgir aí no seu consultório. Combinado, produção? Muito obrigada para você que ficou aqui comigo até agora, ouvindo, assistindo essa aula, aproveitando muito esse conteúdo. E se você tiver alguma outra sugestão, alguma dúvida, não esquece de deixar aqui registrado nos comentários. Se você gostou também, já deixa aqui o joinha, comenta aqui para mim, para eu saber se eu estou acertando aqui com os conteúdos que eu envio para vocês. E se não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, não deixa de ativar o sininho e me acompanhar nas redes sociais, porque eu sempre tenho, todos os dias de meu Deus, eu tenho postado nas redes sociais conteúdos que ajudam você no início da sua prática clínica, que te ajudam aí de forma mais prática, mais descontraída também, entender que a psicopedagogia não é esse mistério todo misterioso que muitas das vezes a gente acha que é e que acaba nos impedindo de começar. Combinadinho? Muito obrigada e eu aguardo você na nossa próxima aula. Até breve!